Vamos lá de novo, gente. Boa tarde novamente. Dia 4 de maio de 2021, disciplina de treinamento físico. E o tópico especial de hoje é sobre o mestrado do Henrique Leal. Né? O Henrique Leal, aí, o nosso parceiro aí das tardes, junto na disciplina de treinamento, vai mostrar um pouco para vocês as primeiras evidências do mestrado dele, que tem a ver com esse assunto que a gente já falou mais de uma vez, né? Caminhada nórdica, Parkinson, acabei já falando de vários elementos, mas é legal de ver agora um estudo que está extremamente inovador, assim, ele tem informações que não estão publicadas e ele vai mostrar, vai dividir isso com vocês e é uma maneira também da gente enxergar um pouco do que a gente faz lá na Exefid de ciência também, que nem sempre é super divulgado. Embora esse projeto tenha essa característica que é super divulgado pelas relações com a extensão, com a sociedade local aí que a gente já tem feito com o pessoal aí da doença de Parkinson, a parte de neurologia. Tá? Mas só para lembrar, eu já apresentei vocês, especialmente de detalhes, vocês estão vendo sempre o Henrique, mas é importante frisar. O Henrique Leal, ele é mestrando no nosso programa de pós-graduação em Ciências do Movimento Humano. Ele também é professor concursado no Instituto Federal do Pará. Tá? Nos últimos 10 anos, lá 15 anos, a gente teve essa multiplicação de institutos federais que fizeram uma repercussão social imensa assim, no Brasil e muito forte no interior também do Brasil, em regiões onde eram com muito pouco acesso ao conhecimento de forma mais estruturada, assim, e os institutos federais fizeram verdadeiras revoluções locais, embora está tudo sendo arriscado agora, né, nesses dias. E o Henrique está nesse barco aí. E, além disso, ele tem outro aspecto que eu sempre gosto de frisar, que o Henrique Leal, eu tenho aprendido muito com ele nessa parceria, né, de orientação, aluno, por ele ser do norte do Brasil, né, tem confirmado sempre aquela expectativa que eu tenho e aquela percepção que eu tenho do que eu aprendi. Quando eu fui presidente do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte por 4 anos, onde minha vida pessoal teve um preço aí bem alto, né, eu digo que das coisas mais maravilhosas que eu tive foi o que eu aprendi sobre o Brasil, né? Já comentei para vocês, eu até os 18 anos, eu nunca tinha ido nem para Santa Catarina. Meu raio de ação era Montevidéu, Porto Alegre sempre, ali era o meu giro, né? E então não conhecia o Brasil, né? E no CBCE eu pude ter essa chance e me confirmou tudo aquilo que eu já tinha visto dos grandes amigos que eu tinha feito do pessoal do norte do Brasil, né? Como o professor Marcelo Russo e etc, desde a época de movimentos estudantil, que é uma riqueza cultural imensa, assim, e também gosto de dizer isso, o norte do Brasil, para mim, é onde tem uma cultura nossa que eu poderia dizer, de certa forma, autóctona. Eu acho que toda ela é super interessante, e essa miscigenação de origens diferentes que a gente tem, que é muito legal, mas a do norte tem algo forte ali que, temporalmente, é muito ligado ao local, né? Que é dos povos aí da floresta indígena, e com muita riqueza, assim, e a gente sabe pouquíssimo ainda sobre isso, mas mesmo assim é uma interação, né? Muitas vezes a gente quer fazer discurso europeísta dizendo que não, os índios estão lá, mas não é assim, né? As coisas socialmente elas são transmitidas em modos, em cultura e valores que é muito interessante. E do norte a gente nota isso sempre, essa energia vibrante, essa vontade de fazer as coisas e com um grau de alegria bem acima da média, né, Henrique? Mas vamos lá, então, fora feita a apresentação, Henrique, é tudo contigo, cara. Professor, obrigado pela apresentação. Boa tarde, pessoal. Como o professor falou, vou apresentar um pouquinho sobre os resultados do projeto de pesquisa, né, agora do mestrado. A gente tem como título a Fisiomecânica da Caminhada Nórdica. O Henrique, deixa eu te atrapalhar já, cara. Faz o seguinte, cara. Tá vendo ali o ícone Home? Home ali, clica uma vez nele. E vê o que Aonde está acontece. Home? Tá vendo o link ali em cima? Aí em cima tem à esquerda, em cima tem Home escrito. Em cima das slidezinhos pequeno. Home. Bem em cima à esquerda na tua tela. Essa aí. Sim. Clica uma vez aí para tirar o... Clica uma vez em Home mesmo. Não saiu ainda. Já Vai de novo. cliquei. Clicou 2 Tu vezes? queres Não é colocar apresentação, aqui? é só tirar. Melhorou. Ficou bem melhor assim. Tá, tu conseguiu.
Tá, era isso que eu ia tentar de manhã. Ficou melhor do que eu ia sugerir. Feito. Então, dando continuidade, né? Eu sou orientado pelo professor Leonardo Tartaruga, orientado pelo professor Rafael Batista, da PUC do Rio Grande do Sul, e mostrarei alguns resultados prévios sobre o projeto, tá? Vou falar um pouquinho da doença de Parkinson, de uma forma introdutória aqui. A doença de Parkinson é causada principalmente pela morte precoce dos neurônios dopaminérgicos localizados no mesencéfalo, na substância negra compacta, né? Então, como a gente pode observar na imagem, né, pessoas com doença de Parkinson, que à direita, né, tem dificuldade na produção dessa substância, que provoca diversos sintomas, né, entre eles os sintomas motores, são os notadamente mais importantes, que afetam a locomoção dessa população, né? Dentre eles estão a bradiquinesia ali, que é a lentidão dos movimentos, o tremor de repouso, a rigidez muscular, articular, e o freezing na marcha, que é o congelamento dessas pessoas quando se locomovem. Esses sintomas, eles afetam negativamente a locomoção, né, reduzindo a velocidade de caminhada, comprimento e frequência de passo, e ativação muscular, né, que geram um aumento da variabilidade da marcha e um maior gasto energético da marcha. Quando se trata de marcha, né, a gente precisa entender que essa estratégia de locomoção com pernas, ela não é uma atividade, uma tarefa notadamente eficiente, né, devido a essa interação do corpo com o solo através do contato constante dos pés, né, onde o centro de massa ele vai a zero a cada passo, né? Então, para a gente manter essa locomoção, trabalhos são realizados, né? Trabalho para manter essa locomoção o trabalho mecânico externo ali, que faz as energias mecânicas cinética e potencial aumentarem seus valores. Associado ao trabalho mecânico externo estão os seus componentes, que é o trabalho realizado a cada passo para levar o centro de massa, contração da gravidade, e o trabalho que é realizado horizontalmente para acelerar esse centro de massa durante cada passo, trabalho vertical e trabalho forward, respectivamente. E o que a literatura aponta é que o principal componente, né, para o aumento do gasto energético em pessoas saudáveis é o próprio trabalho mecânico externo. Nesse sentido, atua o mecanismo pendular, que é um mecanismo de minimização do gasto energético, né, que idealiza o corpo humano como uma estrutura rígida, que oscila a cada passo, né, baseado nos princípios da conservação de energia, das flutuações de energia mecânica, né, cinética e potencial, que em uma condição ótima de otimização, essas energias atuam fora de fase, onde a gente pode observar, inclusive, no gráfico abaixo, ali, onde o máximo de potencial coincide com o mínimo de cinética, e isso gera altos valores de recovery, que é a variável que espelha, que mostra a otimização do mecanismo pendular, que durante o ciclo da marcha, né, parte da energia que é gasta para a realização dessa tarefa é energia mecânica, então tu tens um recovery otimizado, mais energia mecânica você utiliza, e automaticamente o que a gente espera é que menos energia metabólica seja usada. Isso vai gerar um sujeito com menor gasto energético, um sujeito mais econômico. Então, se nós observarmos a curva de recovery e gasto energético como uma função da velocidade, a gente vai observar que os maiores valores de recovery em pessoas saudáveis, né, ali na casa dos 65%, 70%, né, ocorrem em velocidades intermediárias, de 4 a 5 km por hora. Se a gente observar a linha rachurada superior, onde do gasto energético, a gente observa que os maiores valores de recovery coincidem com o menor gasto energético, e nessas condições ocorre o mínimo trabalho mecânico, né, externo. Em pessoas saudáveis, por outro lado, se sabe pouco ainda, mas o que se sabe é que em velocidades autoselecionadas de caminhada, aquela velocidade que o sujeito escolhe de uma forma espontânea, né, esse recovery ele não difere de pessoas saudáveis, porém o menor trabalho mecânico externo é realizado por essa população, né. A gente especula que esse menor trabalho mecânico externo está relacionado com os sintomas da doença, principalmente a rigidez articular e muscular, e a dificuldade com a redução, na verdade, da dissociação de cinturas escapular e pélvicas, oriundos dos sintomas da doença. Então, a literatura reporta que
a caminhada nórdica ela é uma estratégia potencialmente eficaz, né, para combater esses efeitos deletérios da doença de Parkinson, né? Se a gente levar em consideração que a caminhada nórdica, ela baseada na sua técnica, ela conta com a contribuição dos membros superiores, né, que redistribui o peso corporal, né, com a utilização dos bastões, baseada nessa coordenação contralateral entre braços e pernas, como a gente pode observar na imagem, que auxiliam na propulsão do corpo à frente para o aumento da velocidade. E a gente já sabe, estudos foram publicados, que esses efeitos crônicos da caminhada nórdica sobre pessoas com doença de Parkinson aumentam a velocidade máxima de caminhada, o que reduz a variabilidade da marcha, além de aumentar a habilidade de caminhar, o comprimento do passo, a frequência do passo, né? O equilíbrio postural, reduz as simetrias intersegmentares e aumenta a amplitude de movimento, que vai impactar positivamente no aumento da capacidade funcional dessa população, que é notadamente afetada pelos sintomas da doença. Porém, ainda não se sabe quais os efeitos agudos da utilização dos bastões e caminhada nórdica sobre essa população, sobre os aspectos espaço-temporais, trabalho mecânico, mecanismo pendular, que podem gerar uma atenuação do esforço muscular e trazer benefícios na atividade de vida diária dessa população. E talvez podem nos ajudar a entender o porquê que pessoas com doença de Parkinson não aumentam o gasto de energia, né, quando se utilizam bastões, né, diferente do que ocorre em sujeitos saudáveis. O que se sabe é que, de maneira aguda, é que os bastões de caminhada sobre essas variáveis, né, aumentam o recovery, porém sem alterações no trabalho mecânico externo, isso falando de homens saudáveis, né? Então, o objetivo do projeto foi comparar os parâmetros mecânicos, mecanismo pendular e variáveis espaço-temporais da marcha em diferentes velocidades, com e sem bastão de caminhada, em pessoas com doença de Parkinson e controles saudáveis. Então, para isso, os sujeitos, nós utilizamos plataformas de força, né? Os sujeitos caminharam em uma passarela de 6 metros, implementada com 8 plataformas de força, né, em 2 velocidades, 2 km por hora e 5 km por hora. Esses indivíduos caminharam com e sem bastões de caminhada nórdica. Então, os indivíduos foram instruídos a caminhar usando a técnica diagonal de caminhada nórdica, né? Essa estratégia de caminhar com os bastões, né? Posicionando os bastões de forma contralateral às pernas. A pesquisa foi realizada no laboratório da PUC do Rio Grande do Sul. Então, nós tínhamos 2 hipóteses. A primeira hipótese era que o uso dos bastões, né, aumentaria o recovery e reduziria o trabalho mecânico externo em relação à caminhada livre em pessoas com doença de Parkinson e no grupo controle, né? E como segunda hipótese, como desfecho secundário, a gente esperava que os bastões de caminhada aumentassem o comprimento de passo e reduzisse a frequência, né, em comparação com a caminhada livre no grupo Parkinson especificamente. Então, o que nossos resultados sugerem? Eu vou tentar explicar para vocês de uma forma, através de um modelo conceitual, onde as setas vermelhas representam a diferença entre Parkinson e controle, e as setas azuis representam a diferença dos bastões em relação à condição sem bastão no grupo Parkinson, tá? Então, os determinantes mecânicos foram os desfechos primários, onde a gente avaliou o trabalho mecânico total, que é a soma do trabalho mecânico externo mais trabalho mecânico interno. Novamente, o trabalho mecânico externo, ele é o trabalho que é realizado a cada passo para manter a locomoção, né, para aumentar as flutuações de energia de centro de massa durante o passo. O trabalho mecânico interno é o trabalho realizado a cada passo pelos segmentos, pelos membros, em relação ao centro de massa. Então, a gente observa que o trabalho mecânico total ele foi aumentado, tá, em ambas as condições, tanto na condição sem bastão quanto na condição com bastão, porém, o principal componente que ajuda a entender o aumento do trabalho mecânico total na caminhada nórdica é o trabalho mecânico externo, e na caminhada livre é o trabalho mecânico interno.
Então, vamos começar a falar dos componentes do trabalho mecânico externo, né? Então, esse trabalho mecânico externo ele foi aumentado devido ao aumento das flutuações das energias verticais e horizontais, né? Através das energias verticais através do trabalho mecânico vertical e as energias horizontais através do trabalho mecânico forward, né? Esse aumento dessas oscilações de energias verticais e horizontais, eles resultaram no aumento dos valores de recovery, que representa a otimização do mecanismo pendular. O que é interessante de falar é que na condição com bastão, né, a gente teve um aumento desse recovery no grupo Parkinson, né? Porém, quando esse grupo caminha sem bastões, esse recovery é diminuído, né? o que traz para a gente uma mensagem interessante do ponto de vista energético, pois um mecanismo pendular otimizado, né, a gente espera que ele represente uma redução do gasto energético. Então, se os indivíduos caminham com os bastões, aumentam esse recovery, esse sujeito ele é mais ele otimiza esse mecanismo, então a gente espera que ele se torne um indivíduo mais econômico, né? Esse aumento de trabalho mecânico vertical ele foi corroborado ali pelo aumento da oscilação vertical, né, que traz para a gente uma mensagem bem interessante do ponto de vista ali, funcional, que pessoas com doença de Parkinson, quando se utilizam bastões, né, parece que eles se utilizam desses bastões como uma estratégia estabilizadora, né, o que é corroborado pela uma redução da oscilação lateral quando se caminha com os bastões, né. Por outro lado, quando a gente fala de aumento de variação de energia horizontal, ali, pelo aumento do trabalho forward, a gente consegue observar outra mensagem também importante do ponto de vista funcional ali, que se o indivíduo compacto, se o grupo Parkinson aumentou esse trabalho forward com o uso dos bastões, a gente entende que a gente pode entender que essa população utiliza esses bastões, né, como uma estratégia de propulsão à frente, né? Que é o que é esperado como que acontece em sujeitos saudáveis. Né? Um ponto importante aqui, que a gente leva em consideração nessa análise de trabalho mecânico forward, é que quando os indivíduos com Parkinson caminham sem bastões, né, eles têm uma redução desse trabalho mecânico forward, né? A gente associa essa redução a uma menor ativação do gastrocnêmio, que já é sabido, né? Existem estudos publicados que esse gastrocnêmio é um importante propulsor à frente. Então, parece que quando os indivíduos com Parkinson utilizam os bastões, eles compensam essa baixa ativação do gastrocnêmio, conseguindo aumentar o trabalho mecânico à frente devido à utilização dos bastões. Isso é uma mensagem que fica a nossos resultados. Outros determinantes importantes que foram avaliados como desfecho secundário são as variáveis espaço-temporais, em comprimento e frequência de passo, que estão concatenados com os desfechos primários ali de desfechos mecânicos, né? Entre eles estão o comprimento de passo e frequência de passo, né? O que é importante salientar aqui, assim, como um resultado curioso, é que em condições normais ali, de caminhada livre, né, a estratégia que os parkinsonianos usam para caminhar é aumentando a frequência de passo e reduzindo o comprimento, né? Essa é uma estratégia que eles utilizam para manter ou para aumentar a velocidade, né, de caminhada. E a gente esperava que o uso dos bastões alterassem essa característica de locomoção, que não foi o que aconteceu. Os sujeitos com Parkinson mantiveram uma frequência alta e um comprimento reduzido de passo, né? E a frequência fez sentido quando a gente observa os tempos de contato de simples e duplos apoios, né? Como o inverso da frequência. Essas adaptações específicas, elas parecem ter relação com problemas centrais, né, de liberação massiva de dopamina, que talvez influencie na ativação muscular, deixando os músculos mais tônicos do que fazem. Pois bem, com mensagem, a gente consegue observar que para a caminhada livre, né, o principal componente para o aumento do trabalho total é o trabalho mecânico interno, e para a caminhada com os bastões, o principal componente para o aumento do trabalho total é o trabalho mecânico externo, que ajuda a entender, né, o gasto energético para caminhar com os bastões e sem bastões, né? Então, o nosso estudo está auxiliando no entendimento dessas questões energéticas da locomoção de pessoas com doença de Parkinson. Como mensagem final, a gente entende que caminhar com os bastões ainda é uma estratégia interessante para essa população,
né? Embora as variáveis espaço-temporais não tenham sido alteradas, né, determinantes mecânicos importantes foram alterados, né, principalmente com o aumento das variações de energias verticais e horizontais, né, e o que promoveram o aumento de recovery de energia, né, que mostra que os sujeitos, quando caminham com bastões, parecem ser indivíduos que explica, talvez, esses valores de recovery explicam por que pessoas com doença de Parkinson não aumentam, né, o gasto energético quando caminham com os bastões. Outra mensagem importante é essa mensagem funcional, né, da estratégia que os parkinsonianos utilizam, estratégia estabilizadora e propulsora com o auxílio dos bastões para caminhar. E é isso, o que eu tinha que falar era isso. Se tiver alguma dúvida, fico à disposição. Obrigado. Muito bem, Henrique. Muito legal. Isso aí. Parabéns pela apresentação. É um assunto um pouco difícil, assim, né? Eu ia dizer árido, mas árido não, né? Eu gosto muito para dizer que é árido. Mas é meio complicado e um pouco mecanístico, assim, né, gente? De difícil aplicação para um monte de coisa prática nossa. Mas é necessário para fazer ciência, a gente tem que se aprofundar também um pouco nessas bases e relacionar isso. O interessante, eu acho que é uma coisa que eu acho que é legal de já começar a comentar, é que todo aquele modelo ali que o Henrique construiu, ele, de certa forma, é um modelo que ajuda a entender a energética. Tá? E isso é bem difícil, assim, eu sempre tive dificuldade na própria Zefid para explicar essa relação, né? Porque a gente está acostumado a estar trabalhando com conhecimento sempre com umas gavetas fechadas, né? Então, peraí, tu está analisando com ferramentas da biomecânica e quer falar de fisiologia? Sim, temos que lembrar disso. O trabalho mecânico é o outro lado da moeda do custo energético, né? E a gente já falou bastante disso, da eficiência, né? Eu gasto uma energia metabólica, é aquele carvão que eu boto lá na fábrica para tirar dessa fábrica um produto que é o movimento, que é trabalho mecânico. Em termos energéticos, é trabalho mecânico, né? E aí eu tenho as leis da termodinâmica para me explicar isso, que essa energia vai para algum lugar, é o fluxo, né? Que a gente já conversou bastante. O que nós estamos vendo aqui é em detalhes como é essa saída dessa energia. Tá? É isso, é dividir as partes com coisas funcionais, né? E aí como um sistema de feedback, né? Se eu elevar mais o corpo, até um certo ponto, eu posso gastar mais energia com isso. Então eu sei disso quando eu analiso a oscilação vertical, o trabalho vertical. Aquele trabalho de se empurrar à frente, que é o papel do gastrocnêmio na caminhada, no Parkinson é piorado, né? Como o Henrique comentou bem. Então eu pago um preço disso em termos de energia para frente. Acaba sendo aquele gasto de energia total, mas eu acabo entendendo um pouco mais do movimento para modificar isso, para me relacionar com essa energética. Esse é um bom exemplo do que ele fez. Embora seja bem complicado, ele fez um belo trabalho tentando sintetizar tudo isso e depois ele está com a tarefa agora de escrever isso num artigo, né, de nível internacional que a gente tem como objetivo. Então, parabéns, tá? Muito legal, assim. Deixa eu comentar um aspecto, assim, antes de abrir para a pergunta também, sobre aquela questão das velocidades, né? É um dado super prático, né? Velocidade autoselecionada. Me faz lembrar, assim, para os alunos terem também, lembrarem desses valores. O Parkinson é reduzido, ele caminha em velocidade menor. A velocidade autoselecionada do Parkinson, no teu estudo, foi em torno de quanto? A velocidade autoselecionada do Parkinson no estudo, com os bastões e sem bastões, girou em torno de 2 a 3 km por hora, né? Essa velocidade ela não foi alterada, né, com a utilização dos bastões, diferente do que a gente encontra em pessoas saudáveis, né? Pessoas saudáveis geralmente se utilizam melhor bastões e aumentam essa velocidade. Eu nem comentei, eu acho até, sobre a utilização da técnica, né? Talvez a gente especula que eles não consigam aumentar essa velocidade por conta de uma técnica piorada, né? Devido aos sintomas da doença que impedem que eles se utilizam propriamente da técnica e que se impulsionam na frente com os bastões e aumentem a sua velocidade. É boa isso aí, né? Deixa eu comentar também.
o que que acontece, né? Nós lá ali no grupo, né, trabalhamos com essa ideia da técnica da caminhada nórdica. Eu já comentei para vocês isso em outra aula. É uma técnica bem diferente do que simplesmente usar bastões, né? Geralmente os bastões nós usamos mais verticalizados. Quando eu uso a técnica da caminhada nórdica, o bastão está com o cotovelo semi-estendido e ele está apoiado e inclinado. Então a resultante é me jogar à frente. Ele é um forte propulsor à frente. A gente viu que ajudou isso no trabalho mecânico, mesmo os nossos alunos, as pessoas com Parkinson, usando pouco essa estratégia, mesmo assim aumentou o trabalho vertical. É tipo um substituto do gastrocnêmio, foi os braços, digamos assim. Então aumentou. Mesmo assim, a técnica é bem diferente, né? Porque tem um marcador que é super importante, que é o comprimento de passo, né? Quando tu usa bastões, os instrutores, quando usam bem a técnica, eles aumentam o comprimento de passo, né? Nos nossos alunos do Parkinson, foi ao contrário, eles reduziram, chamou atenção, porque a gente esperava que não se modificasse, mas no nosso grupo reduziu o comprimento de passo. Ou seja, ele usou, aí vem uma ideia que o Henrique falou também, que eu queria reforçar, essa ideia de mobilidade versus estabilidade, né? Eles pagaram preço aumentando a estabilidade deles. Eles se mantiveram com a passada mais curtinha, que significa mais tempo de duplo apoio, e os bastões mais verticalizados, né, dando uma estabilidade e menos mobilidade à frente, né, como uma estratégia de uso desses bastões. O que acontece? A gente já viu que quando se usa bastão, o que mais melhora é o equilíbrio lateral. O antero-posterior é pouco que os bastões adicionam, mesmo com a técnica correta ou não. Mas com a técnica correta ou não, eu estou dizendo correto, mas a gente está até trocando a linguagem, né, Henrique? A gente tem que trabalhar isso. Nós vamos começar a chamar isso de modificada, porque aí que tá, a gente defende que isso não seja errado, que os Parkinson estão fazendo suas compensações, estão achando suas formas de caminhar. Então, não dá para dizer que é errado, a gente está trocando isso aí até começar a falar mais modificado. Mas, de qualquer jeito, eles usam para uma estratégia muito importante também, que é do equilíbrio lateral, né? Eles usam, com essa técnica mais verticalizada, né, eles acabam mantendo os ganhos de estabilidade lateral, eles focam nisso, né? O bastão acaba servindo como um bom estabilizador lateral, né, do controle, né? Controle postural deles, dinamicamente. Que mais? Tem um monte de dado interessante aí, né, cara? Deixa eu fazer aquela pergunta que eu fiz de manhã. Não, eu vou abrir para vocês. Perguntem, gente. Eu tenho uma, não sei se se eu me perdi ali, mas eu queria saber, assim, tem diferentes maneiras de punhar ali o bastão, né? E o que mostra na caminhada nórdica, o gasto ali, o gastrocnêmio acaba sendo menor, né? Acaba trabalhando menos. Queria saber se esse menor gasto, ele independe da maneira que tu impõe o bastão, porque se tu usa na diagonal ali tem maior propulsão, né? No caso vai ter mais equilíbrio, né? Tem toda a técnica. Mas se estiver usando a maneira modificada, né? Quero saber se na modificada tu acaba se acaba gastando mais energia gastrocnêmio ou independe da técnica, igual está sendo compensado no bastão. Bela questão. Essa, como é difícil, vou deixar para o Henrique. Murilo, cara, sei lá, vou começar por partes aqui, tá? A gente sabe, assim, quando uma técnica melhorada, para não usar ótimo, então muito boa, é a técnica que coloca os bastões em ângulos agudos, né? Ângulos menores que 90 graus, assim. Então, tu vai ter isso, é parte da técnica boa. O que o professor falou é que a técnica que os Parkinson utilizam, eles colocam os bastões mais perpendiculares ao solo, em ângulos mais empinados, vamos dizer assim. Isso prejudica a técnica, isso não joga eles tanto à frente. Eu não sei te responder, né, o quanto isso, até porque eu não li nada sobre ainda, o quanto esse posicionamento de bastão influencia no gasto, né? O que eu sei é que pessoas com doença de Parkinson parecem gastar menos energia quando colocam bastões para caminhar, né? Quando comparado com ele mesmo em livre, né? Só que no estudo que avaliou isso, eles não falam sobre a técnica, né? Se o cara utilizou uma técnica piorada ou uma técnica muito boa.
Então, as informações que eu tenho para te dizer é essa. Já respondi em parte. Deixa eu porque eu pensei o seguinte, assim, né, que se tiver uma outra maneira que exija mais da força inferior ali, né, do gastrocnêmio, poder ter uma alteração de punhadura do bastão, dependendo da experiência da pessoa, claro, né? Já está acostumado, já tá melhor, dependendo do seu nível ali do Parkinson, para poder compensar, não ficar só no membro superior, alternar a punhadura para poder trabalhar um pouco mais no inferior. Boa, boa. Não, essa é uma boa ideia. A gente não tem a resposta e o que a gente tiver vai ser ainda em baixa evidência, mas a gente está fazendo isso, né? É um estudo observacional, não é com o treino em si. Mas o que tu fala tem bastante sentido, assim, né? Vamos partir do que a gente sabe bem, que já está estabelecido. Quando se usa bem a técnica, né? Os instrutores, assim, usam bem, com bastante mobilidade, né? Empurram o bastão e os braços ajudam a empurrar o corpo todo à frente, a ação de gastrocnêmio se reduz. Tá? Então, isso já é algo para se atentar, tá? Porque hoje, até inclusive, acho que a gente já falou em aula e tal, tem evidências que mostram que treinos que aumentam a tarefa do gastrocnêmio é melhor, que tornam a pessoa, depois, quando for caminhar no dia a dia, mais ativa. Então, tem que cuidar, porque o bastão começa a funcionar como uma espécie de bengala, isso é perigoso, né? Teria que ver se depois tem transferência disso, porque tu acaba tirando o papel do gastrocnêmio, né? É isso que o bastão faz com a técnica boa. Mas como tu falou, se eu usar a técnica a modificada, para não dizer que é equivocada, né? A modificada é como tu falou, o gastrocnêmio vai ter que participar mais, porque alguém vai ter que empurrar esse corpo para frente, não são os braços. Então, o gastrocnêmio deveria entrar, né? Então, tu tem razão, dá para pensar em variações disso, inclusive para botar o papel do gastrocnêmio e ver se não tem piora também, porque isso é uma coisa que o pessoal da caminhada nórdica não gosta de perguntar, mas o teu raciocínio, Murilo, vai nesse sentido mesmo. Se os caras já viram que se botar uma força horizontal e obrigar a ativar mais gastrocnêmio, isso melhora a mobilidade, então, se eu fizer uma marcha que eu me torno mais dinâmico, mas que começa a substituir o papel do gastrocnêmio, será que eu não pioro também? Porque, entendeu? Se durante 10 semanas lá de treino que fizeram com os idosos, meteram uma força horizontal sem ajuda de braço, que o cara tinha que usar só gastrocnêmio, e aumentou força de gastrocnêmio, fez os caras caminharem mais. Então, quer dizer que se tu tirar isso aí também, tu pode piorar. Então, esse pode ser um lado perigoso da caminhada nórdica. Tem que ser testado. Só que o pessoal, às vezes, usa isso como religião. Não, eu não vou ficar testando coisa para ver que não serve. Mas deveria, para a gente entender o quadro. Aí que está o papel do cientista. Tá? Mas tem sentido isso que tu diz. Agora, se essa falta ou não do uso do bastão realmente vai trazer um prejuízo, não é tão fácil de entender. Porque a gente tem o outro lado também, de obrigar o cara a andar com passadas maiores, né? Quando se usa bem a técnica, né? Isso agora sem Parkinson, né? Então, eu não sei se é tão simples. Teria que se testar e ver mesmo com cuidado isso, essa adaptação, né? Agora, outra coisa, a variação da técnica ela é boa, né? Até como variabilidade de padrões mecânicos mesmo no sujeito. Isso é sempre uma coisa legal para te responder. Eu testaria mesmo, independente se os caras são grupos que usam bem a técnica ou são Parkinson que usam essa modificada. Eu testaria coisas até como variabilidade mesmo de adaptações para entender um pouco mais sobre isso. Mas a gente não sabe. Agora, o que a gente está vendo é que tu vê que mesmo usando a técnica essa agora mais vertical, a modificada, né, com comprimento de passada menor, eles têm mais trabalho horizontal. Então, tem algum ajuste aí que a gente tem que entender um pouco melhor o que está acontecendo ali, né? Tem isso no Parkinson agora, específico, nesse grupo específico, né? Agora, é bem legal a gente pensar assim, porque são mecanismos que a gente tem que ir entendendo melhor, né? Tem que ir desafiando e entender bem todo o potencial que tem essas modalidades, porque mesmo que seja contra, o gastrocnêmio pode ser até menos adaptado do que se fizer treinos livres, tudo bem. São interessantes, porque ainda assim é forte, assim, as pessoas gostam de usar bastão, se sentem seguras, aumenta a atividade física locomotora durante a semana, né? Então tem esses fatores que são importantes também, né? A gente tem que considerar também. Até pode casar com a questão do psico, né, que a gente viu hoje, que se elas se sentem seguras, ela pode até desempenhar uma caminhada melhor. Sabe que tem um estudo que faz essa relação, né? É um estudo da área da psicologia ou psiquiatria. O que eles fizeram? Botaram pessoas a caminhar com bastão e sem,
E aí eles analisaram que a caminhada com bastão ela é mais oscilante, que isso deu até com a técnica modificada nossa também foi, verticalmente as pessoas caminham mais oscilantes, né? Eles viram que isso ao longo do tempo tem um impacto de como é que eles chamam, de autoimagem, né, melhor nas pessoas, tem um elemento positivo nisso, só nesse aspecto, que parece uma bobagem, né, do fato do cara caminhar mais acabrunhado, né, com passadas mais curtinhas e sem tanta oscilação, do que caminhar mais oscilante, que é o que o bastão proporciona, né? Isso trouxe até elementos positivos. Aí eles defendem que isso seja interessante também por causa disso, né? Para casos onde a pessoa tenha níveis muito leves de depressão, etc., seja também uma ferramenta que possa dar algum impacto sobre isso. É super determinístico, né? Mas é um elemento mesmo, não é opinião, é um estudo mesmo que mostra isso aí, que tu está falando aí. Tem esse adicional aí sobre esses aspectos. Seria legal até a gente fazer medições, né, disso, né? Avaliar algum estado de humor, coisas assim. Seria legal também. Professor, diga. Se tu falou, né, isso é tão benéfico para eles, por que não utilizar esse tipo de os bastões no dia a dia deles? Até para essa autonomia, não sei, ou enfim, não tem, eu nunca lembro do nome da variável disso, eu aprendi lá com o pessoal da Físio, mas eu sei a ideia, que é assim, ó, o pessoal tem medido isso também, né? O quanto a tua prática de exercício, de treino, altera tuas atividades, atividade física, né? O teu dia a dia. Então, é isso que tu está falando, né? A gente sempre sugeriu para os nossos alunos e a gente sabe que a repercussão é muito boa. Tem vários alunos nossos que usam os bastões, inclusive para ir para a padaria. Tem assim, o pessoal faz coisas, vai visitar o familiar, vai de bastão, aí conta uma história engraçada, assim, que às vezes tem lugares que não estão acostumados, por exemplo, de ônibus, coisas assim, estão lá eles usando os negócios. Então tem isso, tá? Já está acontecendo e a gente sugere, né, que se faça, tá? A gente faz isso, só que a gente nunca mediu exatamente para verificar mesmo isso de forma mais controlada, é só registros assim particulares, tá? Mas é um elemento importante. Quando eles nos perguntam, a gente sugere, dizem, claro, usa, né, se tu te sente melhor, porque é isso, sabe? Tu bota um cajado, bota bastões nas pessoas, conforme depois tu pergunta para elas se elas querem usar ou não, elas costumam dizer que querem usar. Claro que no dia a dia, para um adulto, é estranho, né? A pessoa não vai usar isso e tal, porque até não tem tanta... Agora, quando está no meio do mato ou tem mais restrições de marcha, começa a ser uma ferramenta bem útil, né? Bem útil, porque é uma espécie de uma bengala, só que sem a carga essa de saúde, né? E essa carga toda pesada sobre a ideia da bengala, que parece que é o caminho para o lado de lá, como se diz na Itália. Né? Então, tem esse efeito mesmo, tá? Isso é bem interessante. E a gente sugere mesmo. Claro que tem uma discussão, tá, Rafa? Quase sempre os artigos, o pessoal nos bate. A gente nunca nos bateram, porque o que acontece? A gente sempre avaliou eles sem bastão, tá? Então a gente fez, na verdade, testes que não eram tão específicos. A gente botava um grupo para caminhada livre e outro de caminhada nórdica, né? E comparava os dois, né? Para verificar se o bastão adicionava algum ganho ou não sobre o treino de caminhada livre. Só que quando a gente avaliava no pré e pós, era tudo sem bastão, porque aí tem o discurso das atividades da vida diária, né? A pessoa tem que estar pronta para fazer suas tarefas, que quase sempre vai ser sem bastão. Mas não é bem assim, como tu está vendo, né? Às vezes a pessoa pode usar o bastão. E aí, claro, que provavelmente quem treinou com bastão pode ter mais ganhos, mas isso a gente não estudou. A gente sempre testou sem bastão, até porque a gente tem um probleminha. As nossas esteiras da ESEF não permitem, né? Na Itália eu usava uma, gente, de 4 por 5 metros. Uma esteira que o pessoal dos esportes de inverno usam lá. O local que eu estudei lá é um centro de avaliação, de treinamento de esportes de inverno italiano, né? Aí eles têm essa esteira gigante que é para os caras do esqui, eles vão em roller, né, e fazem velocidades absurdas assim na esteira, então é gigante. Aí para caminhar com bastão parece que tu está caminhando na rua, assim, de tão grande que é o negócio. Mas a gente não tem isso, as nossas são as esteiras normais, é sofrível, assim, para usar o bastão é perigoso, até porque é muito rente, assim, muito pequeno a esteira, né. Professor, o Nicolas colocou aqui, né? O modelo do vídeo não estava com o bastão mais inclinado para trás, né? Eu estava olhando aqui o vídeo dele, realmente ele tem um posicionamento de bastão até bem próximo do que seria ideal, né?
Só que aí o posicionamento do bastão é uma parte da coisa, né? Uma parte da técnica. Ele adota um posicionamento mais fletido de cotovelo, né? E dissocia pouco a cintura, né? A cintura escapular, que é uma característica do Parkinson, né? Que é o que o professor falou, é a forma que ele se utiliza para conseguir caminhar com os bastões, né? Isso vai pagar o preço em algum lado, né? Vai ter algumas restrições. Esse aluno até inclinava, né? Tinha outros que inclinavam menos ainda, né? Tem uma técnica que os italianos chamam que é a técnica cotovelo, né? Onde tu deixaria o ombro mais fixo e usaria muito cotovelo. Então o bastão acaba ficando muito verticalizado, assim, né? Que é parecido com o que a maioria das pessoas fazem quando dão bastão e não... caminha com bastão. A maioria fica só aqui na frente, apoiando mais vertical, né? Tem que ter um treinozinho para eles entender que tem essa outra possibilidade também, de se jogar à frente também, né? Que seja um propulsor à frente, né? Mas é sempre restrito, porque tem outros elementos. Eu sei que o Henrique falou. Boa. Pessoal, me explica aí, qualquer um, fica liberado, se quiser até registrar por chat, se não abre o microfone também, se não estiver no vídeo, fiquem à vontade para me explicar o que é o recovery. Ele falou bastante disso, do recovery, e até fez uma apresentação, né? Então a explicação foi até dada, né? Mas me expliquem vocês aí. Ou se alguém entendeu alguma coisa, mas não tem certeza, pode chutar também, não tem problema. Aqui siamo tutti studenti. Pensando, até lembrando assim das coisas iniciais que a gente viu, né, prova de supercompensação e tudo mais. Bom, minha fala vai ser mais ou menos nesse sentido, né? A voltar aos níveis de antes, assim, como a pessoa estava antes da atividade também, não só, enfim, de curto prazo, assim, né? Pensando em frequência cardíaca, pressão arterial, mas também todos os efeitos metabólicos do exercício, né? Independente da intensidade. Então, seriam fatores que daí com certeza variam de acordo com cada modalidade, né? Mas pensando mais nesse ponto, talvez fisiológico, assim, né? No psicológico, realmente eu acabei tendo mais respeito hoje com o trabalho do colega, né? Entendi. Tá, mas olha só, deixa eu definir melhor a pergunta, tá? Eu deixei ela muito genérica e vocês o Nicolas correu para o treinamento, né? Que é o assunto da aula até que foi anterior, então tem isso. Mas ali o Henrique apresentou o recovery, que é uma medida mecânica, né? Um parâmetro mecânico de marcha. Até tem a ver com assim, a filosofia do que é um recovery, eu acho que tá por dentro, mas é outro caso, assim, mais específico para a marcha agora. Agora a pergunta fica mais limitada nesse campo. O que era esse recovery pendular, ou recovery, que ele chamou, mania esses de anglicanismos, né? Eu tentei traduzir até para vocês saberem, desde que eu trouxe para o Brasil, fui um dos primeiros a estudar isso aqui no Brasil, mas ficava muito ruim a gente chamar de recuperação, porque as pessoas confundiam com treinamento, que é o que o Nicolas fez agora, né? Fala recovery, te chama, né, regenerativo, recuperação, mas não é essa a ideia, é uma questão mais mecânica ali, mais ligada à mecânica, né, da marcha. Daí não teria a ver alguma coisa a respeito com uma formação de um novo engrama, alguma coisa assim, pensando mais num contexto neural, assim, neurológico também? Não foi isso, que era mecânico mesmo. Não é claro que tem um controle neural, tá, sobre isso, tá? E a gente até deixa de lado a propósito para tentar entender só a mecânica mesmo, o produto daquilo. Mas é claro que vem de um controle neural, ele tem razão. Mas ainda é só mecânico, ainda está no campo das variáveis mecânicas ali que ele falou. Não seria da variação do padrão da marcha? Ele mostrou uma figura, não sei se vocês viram, uma figurinha que tinha acho que tinha o centro de massa ou o quadril ali com uma trajetória, e aí ele falou de 2 tipos de energia, porque é recovery pendular, aí tá a dica, tá? Se a gente lembrar o que é um pêndulo, aí tá a sacada, tá? Essa é a dica, é uma forma de recuperação, né? Então tem a ver com a ideia do descanso, mas na verdade ali é mecânico só, né? É recuperar energia mecânica, como um pêndulo. Um pêndulo, ele se mantém um padrão de movimento com nenhuma energia externa, é só uma forma de trocas de energia de um tipo para outro tipo de energia, né? Energia cinética versus potencial e vice-versa, né? Por exemplo, o pêndulo da PUC faz isso, né? Há anos está lá o pêndulo oscilando
e de vez em quando, por causa da resistência do ar, eles têm que jogar uma energia a cada 10 anos, uma coisa assim, uma coisa grotesca. É um pêndulo muito bom, né? E aí ele recupera. Nós, claro, o nosso modelo biológico não está nem perto de ser perfeito, né? Mas não é pouca coisa, tá? Em velocidades onde a gente gasta menos energia, velocidade autoselecionada em pessoas sem restrição, o recovery funciona a um nível máximo, né, de 70%. Isso significa dizer o seguinte, que 70% da energia mecânica que eu gero para movimentar o meu centro de massa, ela é recuperada por via pendular quando está nessa velocidade, quando eu estou mais pendular. Tem algo passivo ali que não envolve energia metabólica, né? Uma forma de minimizar a energia metabólica com esse pêndulo invertido, é o modelo do pêndulo invertido. Ao invés de ser assim, é o pé no solo e o nosso quadril representando o centro de massa oscilando dessa forma. E isso é otimizado exatamente nas velocidades intermediárias ali. Se eu caminho em velocidades muito altas ou muito baixas, esse pêndulo se perde e meu gasto de energia aumenta. E aí eu não tenho essa forma de minimização. E não é pouca coisa, é 70%. E nos patológicos isso reduz, né? Aí o que ele viu, né? Me lembra disso, Henrique. O Parkinson sem bastão piorou o recovery ou se manteve? Ele tem um recovery piorado. Piorou, só por ser Parkinson com ou sem bastão. Aí quando ele usou o bastão, o que aconteceu com o pêndulo? Teve um pêndulo melhorado, o pêndulo foi lá para 70%, né? Que para o Parkinson é muita coisa. Aumentou. Isso não resolve todo o problema, eles continuam gastando mais energia em comparação ao grupo controle, mas eles usam essa estratégia, e com o bastão eles acabaram usando também, que nos surpreendeu, porque a gente achou que ia piorar, porque a mecânica, várias outras coisas não mudou muito, ou mudou para o outro lado, né, do que geralmente se estuda, mas no deles eles conseguiram, é tipo uma estratégia para atenuar o gasto de energia, não é que resolva tudo, mas é uma forma de atenuar. Né? Não sei se vocês notam, quando eu estou caminhando, se vocês tem aqueles filmes que aparece a multidão caminhando, assim, o cara está caminhando em Porto Alegre, é mais fácil no nosso centrão ali, aquela bagunça, tu faz um olhar no horizonte, tu vê as cabeças fazendo isso, né? Ela está ganhando e perdendo energia potencial. Boa parte dessa energia para elevar o corpo e para descer advém da troca de energia cinética, né? De eu acelerar meu corpo à frente e frenar, essa troca de energia que acontece. E não é pouca coisa, lembrem disso. É um mecanismo, é isso que a gente está estudando em várias patologias, que a físio e várias áreas, até a nossa também, meio que deixou de lado esse aspecto, só que esse aspecto é extremamente importante do ponto de vista evolutivo. Ele é marcante para nós porque nós somos animais bizarros, né? Já comentei isso para vocês. A gente tem pernas largas em relação ao tamanho do corpo. Se a gente comparar com um cachorro, por exemplo, o cachorro vai ter patas menores, então essa troca de energia vai estar reduzida em velocidades menores. Nós conseguimos fazer velocidades relativamente maiores, né? E isso permitiu a gente ter esse padrão que tem de um gasto de energia relativamente baixo em relação a outros animais, né? Por causa desse pêndulo. Por exemplo, os primatas, né, fazem aquele knuckle walking, aquela caminhada com essa parte dos dedos no chão, oscilando assim, muito fletidos, né? E aí eles não usam esse pêndulo. Até esses animais que não conseguem fazer a caminhada super bem, eles fazem, quando são treinados a fazer, mesmo não tendo a anatomia para isso, evolutiva, de milhões de anos para esse caminho, mesmo ali, eles gastam menos energia do que comparado à maneira, essa caminhada knuckle walking, né? Por causa do pêndulo invertido. Então, é um elemento central assim, de mecânica e energética de marcha. Feito, gente. Então, tá. Parabéns, Henrique. Muito legal a conversa, gente. Claro, é um assunto super especial para nós, porque tem todo aquele impacto que já conversamos várias vezes, e, ao mesmo tempo, tem ciência também pesada nisso, nessa questão. Assim, a gente está em contato com os grupos que estudam isso no mundo e tal, e é bem legal, né? A conversa, a gente está na fronteira desses aspectos, assim, isso é muito legal. Né? E tudo aluno da extensão, então tem esse caráter também social que é legal fechar as contas, assim, né? Nesse sentido. Parei de gravar, então.